O que pode o amor? Mais um bate-papo no canal do Nogueira. Para você que não está inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe com as pessoas que se interessam por assuntos como filosofia, amor, infâncias. Hoje eu vou falar, a gente vai conversar um pouco a respeito de Frantz Fanon. Frantz Omar Fanon, psiquiatra, filósofo, nascido na Martinica, estudou na França e é um divisor de águas quando a gente fala dos estudos pós-coloniais, decoloniais, porque Fanon é chave, é uma inspiração fundamental para todos os estudos que problematizam o fenômeno da colonização, o fenômeno do colonialismo no mundo. Então, quem foi Fanon? Fanon foi um pensador, um filósofo, psiquiatra e filósofo, que tem trabalhos, além de textos sobre psiquiatria, textos filosóficos, tem peças também de teatro, tem reflexões políticas, críticas, que falam da revolução, que falam do capitalismo, que falam do processo do imperialismo. Esse é Frantz Fanon, um pensador muito rico e que custou a circular no Brasil. Custou porque na academia ele não teve uma grande recepção nos anos 40, 50. Fanon vai ter uma recepção nos anos 50, 60. Fanon vai ser recebido, na verdade, pelo movimento social. É o movimento negro brasileiro que vai ler Fanon. E Fanon é aquele que, em 1951, aos 25 anos, tem o seu trabalho de conclusão de curso recusado. E ele tem pouquíssimo tempo, ele tem tem 2 semanas, cerca de 2 semanas para escrever um novo trabalho. E aí ele faz um trabalho, um novo, e ele depois publica a sua monografia recusada, que vai se tornar um livro que tem um prefácio do Jean-Paul Sartre, um intelectual muito conhecido na época, e vai ser um livro muito celebrado e também mal interpretado por alguns intelectuais da época também, que é Pele Negra, Máscaras Brancas, em que Fanon vai problematizar justamente como o processo de colonização, como o racismo vai emplacar uma necessidade de uma máscara branca. Essa máscara branca que, de alguma forma, ela está presente em todas as sociedades colonizadas, mas também nos colonizadores, no mundo dessa metrópole. O que está em jogo ali no Fanon que a gente pode pensar que é muito interessante, dentre outras coisas? No Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz algo que eu considero muito promissor para quem está iniciando os estudos Fanon, os estudos fanonianos. A gente tem muitos intelectuais no Brasil, o Davidson Faustino, é um grande especialista em Frantz Fanon, vale a pena ler os trabalhos que ele faz, as reflexões que ele traz. No Brasil, no ano de 2020, saiu um trabalho inédito de Fanon, o trabalho que é Alienação e Liberdade, um trabalho muito interessante, né, que é justamente falando desses escritos de Fanon acerca dos contextos da clínica psiquiátrica, das relações que ela tem com o colonialismo, como é que isso afeta a saúde mental nas regiões colonizadas. Fanon diz algo bem interessante no Pele Negra, Máscaras Brancas. Não existe missão negra, não existe fardo branco. Ele problematiza, Fanon está muito preocupado em encontrar o humano, e ele compreende que tem uma patologia branca que tem relação direta com o racismo. Ou seja, você tem as opressões raciais, as opressões de classe, que ele enfatiza muito bem. Ele é um leitor de Marx, Karl Marx, o filósofo alemão, que vai trazer uma reflexão crítica sobre o capitalismo. Fanon é um leitor de Marx, leitor de Freud, mas também problematiza em Freud a universalidade do Édipo. Então, no Pele Negra, Máscaras Brancas, nós encontramos uma problematização. Ele vai colocar, será que o Édipo é universal? Será que todas as sociedades, todas as culturas, o complexo de Édipo é aplicável? Ele vai responder que não. Isso é muito interessante porque a partir daí vão nascer vários estudos, inclusive inspira
aquilo que mais tarde vai ser chamado de esquizoanálise, que é uma inspiração francamente fanoniana. Tem um trecho do livro Os Condenados da Terra, que é bem interessante, né? Fanon está muito preocupado com uma praxe revolucionária de descolonização, e ele está direcionando isso também para a periferia do capitalismo, ou seja, como é que na periferia do capitalismo, que são regiões onde a colonização, a opressão colonial foi muito forte, ela permanece, é mais que resquícios, ela permanece, porque ela tem uma dimensão da ordem da subjetividade. Além das amarras econômicas, tem uma colonização que é de ordem mental, a gente pode dizer assim. E como a gente enfrenta isso? Fanon escreve nos Condenados da Terra algo muito interessante. Se desejamos transformar a África numa nova Europa, a América numa nova Europa, então confiemos nos europeus, o destino de nossos países. Eles saberão fazê-lo melhor do que eu, os mais bem dotados dentre nós. Mas se queremos que a humanidade avance, se queremos levar a humanidade a um nível diferente daquele onde a Europa expôs, então temos de inventar, temos de descobrir. Se quisermos corresponder à expectativa dos nossos povos, temos que procurar noutra parte, não na Europa. Isso é muito interessante. Fanon está colocando em xeque, né, um certo essencialismo, na verdade, europeu. Ele está problematizando o epistemicídio, está problematizando justamente uma injustiça cognitiva. A injustiça cognitiva, que é o não reconhecimento da produção de conhecimento que existe na África, que existe no continente americano, que é dos povos originários da América, dos povos africanos. A produção intelectual que pode lançar luzes sobre problemas de toda a humanidade. Então, Fanon está compreendendo que para que a humanidade caminhe, para que a humanidade avance, é fundamental que a gente descolonize o pensamento. É fundamental que a gente experimente a possibilidade de ampliação do repertório intelectual. Frantz Fanon é um autor muito rico, um pensador muito rico e que exerce influência em vários pensadores, várias escolas contemporâneas de filosofia, nas ciências humanas, e que permanece necessário. Um pensador que tem uma dimensão política muito importante, porque Fanon está criticando o capitalismo. A crítica ao capitalismo de Frantz Fanon é uma crítica radical. Fanon é um leitor de Marx, leitor de Hegel, leitor de Freud, e é alguém que está reconhecendo que encontrar a nossa humanidade, a nossa capacidade de amar, depende da gente descolonizar radicalmente a nossa subjetividade. Fanon, diante da leitura do Freud, que fala numa filogenética, numa ontogenética, numa filogenia, numa ontogenia, ele inclui uma sociogenia, ou seja, tem uma gênese social daquilo que nós somos, né? Além da gênese da espécie, além da gênese do sujeito, não tem, o sujeito está sempre inserido numa sociedade. E o fenômeno colonial, ele é importantíssimo para a gente entender onde nós estamos e como chegamos até aqui.